Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos começando mais um Café com Letícia sobre os enunciados do Conselho da Justiça Federal. Vamos lá, e hoje nós teremos um grande convidado aqui conosco. Meu amigo Pedro, tudo bem? Bom dia. Fala, Londe. Fala, professor. Bom dia, pessoal da Regularize. Estamos aqui, graças a Deus, toda quarta-feira agora, Pedro, a gente fala sobre os enunciados do Conselho da Justiça Federal. Já falamos sobre os enunciados 13 e 19, que tratam sobre as certidões. Já falamos sobre os enunciados 25, 32 e 33, que falam sobre a uso capião extrajudicial. E na quarta-feira passada, falamos sobre os enunciados 15, 28 e 35, que falam da alienação fiduciária, da cindibilidade e das garantias imobiliárias. E hoje nós preparamos aqui para falar sobre dois enunciados, os enunciados 14 e 36, enunciados que tratam que tem como um mote, digamos assim, a arrematação. E por que eu chamei, pessoal, o Pedro para estar aqui com a gente hoje, o pessoal da Smart Leilões para estar aqui com a gente hoje? Porque eles são fera nessa parte de arrematação de imóveis. Eles trabalham exatamente com esta questão. Uma questão que eu confesso, foge um pouco do meu conhecimento normal, mas que para os nossos amigos aí da Smart Leilões, isso é mamão com açúcar. Né, Pedro? Né? A gente se Tem esforça certeza? bastante, Londe. Deixa eu me apresentar para o pessoal, Londe, para Isso aí, Pedro. o público da Regularize. Pessoal, eu sou o Pedro, sou auditor tributário e sou investidor em imóveis de leilão profissional. Eu faço parte da Smart Leilões, junto com o Pierre e com o Renan. A gente tem ali uma comunidade que se propõe a difundir o investimento em leilões de imóveis, tá? Para democratizar esse investimento que é altamente seguro e lucrativo. Eu sou também aluno do professor Londe no curso da Regularize, na mentoria da Regularize, porque, para quem não sabe, uma das partes mais importantes, tá, de um investidor profissional em leilões é você conseguir registrar aquele bem que você arrematou, né? Existem procedimentos a serem feitos que a gente tem, vez ou outra, algumas dificuldades, então a gente tem que procurar conhecimento para deslindar da melhor forma. Então a gente faz parte da mentoria lá na Regularize, sou aluno do professor Longe, e eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar desses temas, né, desses enunciados específicos sobre arrematações. Eu já adianto que o professor Longe falou que a gente é fera em arrematação, a gente é investidor profissional, mas claro que quem detém ali todo o conhecimento registral de direito é o professor Londe, é a equipe da Regularize, e aqui nós vamos debater, eu vou passar um pouquinho das dores, né, Londe? Do lado de cá, do lado do arrematante, do lado do pessoal tá aqui, às vezes querendo fazer o registro e tem que passar pelos procedimentos registrais. Correto, né? A gente não pode. Procedimento registral é algo muito sério. Então, eu fiquei feliz da comunidade de notários e registradores se reunirem, publicarem esses enunciados. Esses enunciados são importantes e eu vi que ele, pelo menos uns 4 a 5, impactam na regularização, no registro do imóvel pós-arrematação. Você falou, por exemplo, que semana passada vocês tocaram no assunto do enunciado que falava sobre a cindibilidade. A cindibilidade é muito importante para o arrematante que compra, por exemplo, um imóvel que a construção não está averbada, né? Muitas vezes dá pendência o registro da carta de arrematação e a gente, né, buscando seguir o enunciado da cindibilidade, o princípio da cindibilidade, a gente consegue, né, desembaraçar esse registro. E aí hoje a gente conversar mais para frente sobre esses dois enunciados que nós vamos tratar na aula de hoje, né, Longe? Porque
assim, me corrija se eu estiver errado, tá, Pedro? Na arrematação, vocês explicam ali a parte, como fazer a análise daquele imóvel, verificar se aquele imóvel está com um preço justo, até que valor vale a pena dar de lance, né, naquele imóvel. Agora, na análise disso, deve-se colocar também as eventuais pendências registrais que estejam ali. Então, vamos imaginar, você tem ali um imóvel, uma casa, e aí você vai olhar a matrícula está só com o terreno, não tem a verbação da casa. Esse é um custo que você precisa colocar. Você vai precisar fazer a verbação dessa casa em algum momento que seja, né? Existem outras questões também. Você tem qualificação das pessoas envolvidas ali, que pode ter problemas, a qualificação do próprio imóvel, diversas questões que podem impactar no investimento e no retorno sobre o investimento, que é o ROI que vocês falam, né? Perfeito. Tá vendo? Ó, não sou tão bobo assim também, não. Uma outra coisa a gente entende. Que vai impactar diretamente nisso, porque tudo depende do valor do imóvel, do valor da construção, de quanto que vai custar isso, quanto que isso vai representar no valor que você está pagando ali, né? Mas é importante que a parte já saiba o quanto que ela vai gastar com essas questões para colocar isso na ponta do lápis e depois não ter ali imprevistos porque não sabia dessas questões. Perfeito. E aí, nas nossas aulas de regularização, a gente tenta mostrar para as pessoas como que você vai ler uma matrícula, como que você vai ver se essa matrícula está ok, se ela não está ok, ela atende aos princípios da especialidade objetiva, da especialidade subjetiva, como que isso está lá dentro da matrícula, né? É um imóvel que está em condomínio, mas não foi instituído condomínio. Bom, como que a gente pode fazer isso, né? Mas fala um pouquinho para a gente, Pedro. Por exemplo, vocês atuam tanto em leilões judiciais quanto em leilões extrajudiciais, correto? E não apenas da Caixa. Já estou respondendo a pergunta aqui de um colega, né? E não apenas da Caixa, mas vocês atuam basicamente com todos os bancos e não apenas bancos, porque vocês atuam em leilões judiciais também, não é isso? Perfeito. Nós nos propomos a ensinar o cidadão comum a arrematar em qualquer tipo de leilão, desde o leilão da Caixa, que é o mais simples, né, para quem está começando a dar o primeiro passo, até os leilões judiciais e os leilões judiciais mais complexos, que a gente sabe, por exemplo, que dentro dos leilões judiciais existem leilões, por exemplo, de direitos e ações, que são mais complexos que leilões de propriedade, que envolvem, inclusive, uma análise criteriosa do procedimento pós-arrematação, do procedimento registral também. Deixa eu fazer um resumão, Lodi, para o público que não está familiarizado com os leilões, que aí vocês vão entender da importância que a gente tem desse procedimento registral após a arrematação, né? Ele é um momento super importante do nosso investimento. A grosso modo, Lodi, eu posso falar para os nossos ouvintes que a gente tem 4 grandes momentos na nossa jornada do investidor profissional de leilões de imóveis. 2 prévios à arrematação e 2 posteriores à arrematação. Então, a grosso modo, nós temos que fazer uma análise muito criteriosa da viabilidade financeira e jurídica previamente à arrematação, tá? E depois da arrematação, nós temos que cuidar dos procedimentos registrais e depois cuidar da venda. Então, só fazendo esses 4 pontos bem feitos que a gente consegue ter uma lucratividade boa, segura e ágil, né? Então a gente tem que todos esses procedimentos estão interligados, como você bem falou. Na hora que eu estou lá fazendo essa análise prévia da triagem financeira e jurídica, eu já vou, por exemplo, identificar se o imóvel ele tem uma construção averbada ou não, se eu posso ter que despender
tempo e dinheiro depois para regularizar isso na matrícula do imóvel. Eu vou ver, por exemplo, se se trata de um leilão de propriedade ou de um leilão de direito, e nisso aí também eu vou fazer minha análise de preço e tempo. Tudo envolve uma combinação, gente, de valor e tempo. O investidor de leilões, ele sempre está ligado nesses dois pontos, tempo e dinheiro. Né? Você, em geral, você consegue regularizar a sua arrematação, consegue registrar a sua arrematação depois que você deu o seu lance. Consegue. Com maior ou com menor dificuldade. Né? Gastando mais ou gastando menos dinheiro para fazer essa regularização. Gastando mais ou gastando menos tempo para fazer essa regularização. E aí a gente busca o conhecimento sobre a regularização do imóvel, os procedimentos notoriais e registrais, para agilizar esses pontos. O ponto tanto do enunciado, enunciado 14, para registro de imóvel, a carta de arrematação dispensa certidão de trânsito em julgado. É um ponto essencial que nós vamos tratar aqui mais para frente na live, porque é muito caro ao arrematante o tempo, né? Então, a arrematação, ela tem uma especificidade diferente de outros negócios jurídicos que dispensa de aguardar o trânsito julgado. Nós vamos falar disso, é por isso que imagino que foi criado o enunciado. Também a questão seguinte do enunciado 36, que é sobre você cancelar ônus na matrícula. De fato, gente, em geral, a matrícula que a gente compra na compra e venda comum, em regra, se o imóvel está hábil a ser vendido no trâmite normal, né, colocado no imobiliário e vendido, a matrícula tende a estar, né, a maioria das vezes, está mais limpinha, enquanto que na matrícula de leilão de imóvel, em geral, é mais suja, né, Lanca? Onde vê casos aí, né, de todo jeito. Mais ou menos, mais ou menos. A gente pega as matrículas aí, ô Pedro, que eu vou falar para você, viu? Nossa Senhora, dá uma loucura, tá? Mas em regra, é isso mesmo. Da mesma forma, até uma coisa que uma dúvida que me veio à cabeça aqui, é a seguinte: eu imagino que as matrículas no leilão judicial, elas devam ser mais difíceis do que nos leilões extrajudiciais. Por que eu digo isso? Porque quando você vai dar o imóvel de garantia para a instituição financeira, que é a grande demanda aí dos leilões extrajudiciais, né? O banco já exige que se faça uma correção dessa matrícula. O banco não vai aceitar aquela matrícula como garantia se a matrícula não estiver limpinha, como disse você. Já na execução judicial, às vezes eu estou te executando por uma coisa que não tem nada a ver, você não me paga, e aí eu vou lá, pesquiso os bens no seu nome e falo, então tá bom, então eu vou executar esse bem aqui do Pedro. E aí, esse bem, muitas vezes, está numa situação de condomínio irregular, está numa situação irregular como um todo. Imagino que isso seja mais comum. Tá correta essa minha percepção? Perfeita a sua percepção, sua análise, Londe. Exatamente isso. O banco, né, as instituições financeiras, elas não disponibilizam crédito para o financiamento imobiliário de um imóvel que está com a matrícula irregular. Então, de fato, se passou, em geral, né, óbvio que o banco também é falível, como todos nós, mas, em geral, se passou pelo crivo do banco, tende a ser uma matrícula sem ônus, ser uma matrícula regular. Então, até a instituição da alienação fiduciária, né, pelo banco, em geral, a matrícula está limpinha, ok. E aí, o que pode acontecer até o banco consolidar a propriedade e levar o imóvel num leilão extrajudicial de acordo com a lei de alienação fiduciária? Podem surgir ônus? Podem. Tá? Mas, em geral, esses gravames e esses ônus são sobre o direito do devedor fiduciário. Né? Então, tá ali... uma pessoa, ela acha que ela é dona do imóvel, tá, gente? Mas, infelizmente, quem aliena fiduciariamente o imóvel, ela tá ali com a
propriedade ali resolúvel ainda daquele imóvel, enquanto no quitar o bem, e aí ela passa a dever, né? Não paga um funcionário, vai ter uma penhora trabalhista. A penhora que for levada naquela matrícula, ela vai ser sobre os direitos do devedor fiduciante, não vai ser sobre a propriedade, tá? Porque a propriedade ali está ali resolúvel, tá alienada para o banco. E quando o banco vai lá, consolida a propriedade e leva o leilão primeira e segunda praça, a bem da verdade, os efeitos dessa penhora sobre os direitos do devedor fiduciante até caem. Então, assim, é uma matrícula de fato mais limpinha, Londe, mas né, no meu linguajar popular, é uma matrícula mais tranquila de ser analisada. Enquanto que nos leilões judiciais, gente, é aquela história, em geral, quando passa o boi, passa a boiada, né? Então, quando você está devendo para um, você acaba devendo para várias pessoas. E ali no leilão de imóvel, é muito comum a gente pegar uma matrícula com 5, 10, 15, 20 ônus gravados ali na matrícula. Daí você tem um trabalho maior para sair saneando e analisando esses ônus para ver se impacta ou não na rematação. E a gente chega até depois, se você quiser já passar por esse ponto, que é a questão de depois cancelar esses ônus, né, após a rematação. Sim, mas vamos por partes, vamos fazer igual o Jack, né? Vamos por partes aqui, até porque a gente teve uma pergunta, eu vou tentando acompanhar as perguntas que o pessoal faz aqui. Nos leilões extrajudiciais advindos de alienação fiduciária, o credor ele é obrigado a fazer 2 leilões, pelo menos. Tá? No primeiro leilão, o lance mínimo que pode ser ofertado é a avaliação do imóvel. Então, vamos imaginar lá, o Joãozinho, a Mariazinha, quer comprar um imóvel, esse imóvel custa 1 milhão, só para facilitar minhas contas, tá, gente? Esse imóvel custa 1 milhão, e o Joãozinho só tem ali 700 mil. Perdão, só tem ali 300 mil. Ele quer financiar 700 mil. Normalmente, os bancos financiam de 55% a 70%, né, o Pedro, do valor do imóvel. Eles não financiam 100% do valor do imóvel. Quando é consórcio, às vezes você tem financiamento de 100% do imóvel. Tá? Mas aí por uma questão específica lá do consórcio. Ok. E aí, lá foi estipulado um pagamento de uma prestação mensal para o Joãozinho, para a Mariazinha, etc. O Joãozinho e a Mariazinha parou de... desculpa, só voltar um pouquinho. Aí como que funciona? O imóvel está no nome lá do atual proprietário. O banco vai fazer um contrato particular de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Aqui pode ser contrato particular, existe um permissivo legal para isso, independentemente do valor do imóvel. Ok? Ok. Então, o banco vai fazer. Eu vou pegar, registrador de imóveis, eu recebo esse contrato aqui no cartório, e o que eu faço? Eu registro a compra e venda pelo Joãozinho. Então, o imóvel era lá do Otávio, por exemplo, do Luiz Otávio, nosso colega lá também da Smart, né, Pedro? Era lá do Luiz Otávio, vendeu para o Joãozinho, para a Mariazinha. E ato contínuo, a gente já faz o registro da alienação fiduciária em favor daquela instituição financeira. Não precisa ser instituição financeira, mas normalmente que fez um empréstimo do numerário para aquisição daquele bem. Existem diversas teorias sobre a natureza jurídica da alienação fiduciária, se teve a venda, se não teve a venda, se é patrimônio de afetação, se é, como o Pedro disse, propriedade resolúvel, etc. Não nos interessa essa questão aqui nesse momento. O que a gente pode dizer com certeza é que a propriedade do João da Maria não é uma propriedade plena. Ele não tem a mesma propriedade que, né, normalmente as pessoas possuem ali sobre o seu imóvel, que já está quitado, que já está tudo certo, que você faz o que você quiser. Beleza. Joãozinho e Mariazinha param de pagar esse financiamento para a instituição financeira. Neste caso, a instituição financeira, na alienação fiduciária, vai pedir para o cartório. Cartório,
Ó, tem uma alienação fiduciária registrada aí com você. O rapazinho aqui, o Joãozinho, parou de pagar. Notifica ele para ele voltar a pagar aqui para mim, por favor. Toma aqui uma tabela dos próximos. Normalmente eles mandam 45 dias com os valores devidos pelo Joãozinho. Beleza? Beleza. Quando eu faço aqui, até hoje eu só fiz duas, normalmente eu peço para a pessoa pagar direto para o banco. Se a pessoa vier pagar no cartório, é claro que eu vou aceitar. Mas eu até prefiro que a pessoa pague direto para o banco, que é normalmente como aconteceu aqui. E a pessoa pagou, o contrato volta a correr normalmente. A questão nossa aqui é a pessoa parou de pagar, foi notificada, continuou sem pagar, e aí o que vai acontecer? Aí este bem a propriedade vai ser consolidada no nome do credor, daquela instituição financeira, e esse credor tem a obrigação de fazer 2 leilões, pelo menos 2 leilões. No primeiro leilão, ele não pode, o valor do lance não pode ser inferior ao valor da avaliação do imóvel. Então, vocês lembram lá que eu falei que o imóvel valia 1 milhão, que o Joãozinho só tinha 300 e financiou 700? Vai ser esse 1 milhão. Se alguém oferecer 999 mil, não pode aceitar. 1 milhão, pode aceitar. Normalmente não deve ser interessante você pegar no primeiro leilão, né, Pedro? Imagino eu que dar lance no primeiro leilão não seja algo tão rentável, né? Em geral, não. Em geral, não. São casos atípicos que foi subavaliado e aí sim vale a pena, mas são casos mais raros. Porque a avaliação de imóvel, gente, até fazendo um parêntese aqui, ela é super complicada às vezes, né? Recentemente, eu acompanhei um perito avaliador de um banco aqui em Senador Firmino. Ele estava falando para mim, falou, Londe, já vou falar sobre o preço no segundo leilão, pessoal, só um minutinho. Fica difícil de eu fazer avaliação dos imóveis aqui em Senador Firmino porque eu não tenho base. Eu não tenho, por exemplo, um site de uma imobiliária para consultar outros imóveis. Eu não tenho, né? Eu até passei para ele contato de alguns corretores aqui, que era para dar um pouco mais de substância para ele ali, para ele fazer as avaliações que ele estava precisando fazer, né? Mas, por exemplo, eu não podia abrir o acervo do cartório para ele, que era o que ele queria, que eu mostrasse para ele as avaliações dos imóveis que tinham entrado aqui no cartório foi querido. Isso eu não posso fazer, né? Desculpa, isso, né? O acervo do cartório é público, mas não é assim, simplesmente sair mostrando para todo mundo, para quem, né, que peça. Existem formas para isso. Bom, ok. No segundo leilão, e aqui respondendo a Silvia, né, o valor mínimo é o valor da dívida. Então, você vai pegar o valor da dívida atualizado. No nosso caso aqui, eram 700 mil. Mas o Joãozinho pagou algumas parcelas. Ok, isso vai ser diminuído. A própria execução da alienação fiduciária vai trazer alguns custos. Então, isso vai ser acrescentado ali. Você vai fazer esse cálculo e vai verificar. Bom, agora o valor da dívida está em 600 mil. Beleza, então esse vai ser o lance mínimo para o segundo leilão, por exemplo. Aí já vale mais a pena, né, Pedro? Você pagar 600 mil no imóvel que está avaliado em 1 milhão, você tem uma bela possibilidade de retorno sobre o investimento ali, né? Então vejam como que casam as coisas, né? Aqueles enunciados que a gente falou na semana passada sobre alienação fiduciária, isso que eu estou trazendo para vocês, essa questão dos valores, e hoje falando aqui sobre a arrematação. Perfeito, Londe. É isso, Pedro? Até complementando e a pergunta da Silvia, perguntando, no segundo leilão é obrigatório reduzir o preço? Não, Silvia. Em geral vai reduzir o preço, mas obrigatório não é. No segundo leilão é obrigatório o bem ser levado a leilão pelo valor da dívida. Em alguns casos, o valor da dívida pode ser maior do que o valor de avaliação do bem. Vamos colocar nesse exemplo do Londe aí, do imóvel foi avaliado em 1 milhão, tá? E aí a pessoa pagou pouquíssimas parcelas.
Pagou quase nenhuma parcela, então o montante da dívida é quase igual, ela financiou um valor alto, né? Pagou poucas parcelas e ainda conseguiu procrastinar com medidas judiciais de ocorrer o primeiro e o segundo leilão. Enquanto isso, vai correndo juros e multa, tá? Então, pode acontecer casos também em que aí o valor de avaliação do imóvel é 1 milhão e o valor do imóvel na segunda praça, o valor da dívida é 1.200.000. Pode acontecer? Pode, não é a regra, em geral diminui, mas pode acontecer. Por outro lado, também, as pessoas às vezes se surpreendem, Londe, quando a gente fala que um imóvel desse que foi avaliado em 1 milhão, pode ir em segunda praça por R$ 200.000, por R$ 100.000. Não existe preço vil, tá? Em leilão extrajudicial. As pessoas lembram lá do CPC e falam, é 50%. 50% é leilão judicial. No leilão extrajudicial, a lei de alienação fiduciária é clara. Na segunda praça é o valor da dívida. E a dívida sendo pequena ou grande, o leilão tem que ser sobre o valor da dívida. Então, Silvia, pode ser que o leilão de um imóvel avaliado por 1 milhão vá por 100.000, 200.000, tá? Claro que, em geral, aí um devedor mais diligente, ele vai atrás de tentar vender o imóvel, né, fazer um contrato de compra e venda, vai atrás de familiares, paga isso aqui que depois eu vou vender o imóvel e te pago. Mas existem sim casos que vão a leilão e que o arrematante arremata por 100, 200.000 imóvel de 1 milhão, tá? Então é bom deixar claro isso que tem para os dois lados, né, Longe? Com certeza, com certeza. Né? E tá gerando bastante repercussão aqui, Pedro. Acho bem interessante. A Dalgisa está sempre com a gente. Obrigado, querida. Está perguntando o seguinte: nesse caso, o devedor recebe o valor que já pagou? Sim, o devedor recebe o valor que já pagou e a quitação recíproca. O que acontece? Vamos imaginar lá, então, o imóvel... ele falou da dívida, 200.000, né? Foi vendido por 300.000, tá? No segundo leilão foi vendido por 300.000. O banco, a instituição financeira, vai ficar com 100 e vai repassar 200. Perdão, é o contrário, né? Vai ficar com 200 e vai repassar 100 para o devedor, tá certo? Só a Dalgisa, e aqui já entrando na próxima pergunta que o pessoal fez, depois eu volto aqui na pergunta da... tem hora que... da Andréia Bonfim. Só um minutinho, tá, Andréia? Porque se vai no primeiro leilão, não tem venda. Vai no segundo leilão, não tem venda, esse bem vai para o patrimônio do credor. E aí o credor pode fazer a venda direta, correto? Pedro, eu ia te chamar de Pierre. Né? Correto, Longe. Então é nesse momento que o imóvel passa para a possibilidade de venda direta, que também pode ser interessante, porque aí não tem preço mínimo. Né? É isso, Pedro? Perfeito. E só uma ressalva, que assim, se o leilão não for arrematado em primeira e segunda praça, o banco vai dar a quitação da dívida. Como que a dívida é quitada? Com a propriedade plena do imóvel. O banco passa para a propriedade do imóvel e ele vai vender em venda direta e ele dá a quitação para o devedor. E ele não devolve parcelas que ele pagou ao longo do tempo. O que é devolvido é quando você tem ali, segunda praça, o valor da dívida. Então, se não for arrematado ou for arrematado por lance único, vai dar quitação, não vai devolver nada. Agora, se tiver uma disputa, igual o Londe falou ali, a dívida é 200.000, teve uma disputa, né? Começou o leilão de 200.000. Tudo que passar de 200.000, daí o banco tem que devolver para o devedor. Então, chegou ali em 300.000, ele vai devolver esses 100.000. Agora, infelizmente, né, para o devedor, ele pode ter pagado 5 anos de parcelas. Se o imóvel, ele não purgar a mora, o imóvel for para primeiro e segundo leilão e não for arrematado ou for arrematado pelo lance mínimo, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Tá? Linguajar popular. Sim, sim. Mas é interessante, né, Pedro? Porque esse é um ponto que não difere tanto dos leilões de uma hipoteca, por exemplo. Né? Porque
alienação fiduciária e a hipoteca, a alienação fiduciária ela é muito mais interessante para o credor, mas nesse ponto a hipoteca não é mais interessante para o devedor também, por conta da questão dos valores. A pergunta da Andréia, o Pedro, vamos lá, e como que a gente consegue pesquisar a dívida real do imóvel? A gente, primeiro, em leilão extrajudicial, você não se preocupa com isso. A dívida vai estar dada, é o valor da segunda praça, você presume, né, que o banco apresentou, fez esses cálculos corretos, toma esse valor como dado. Já você tem que se preocupar com uma dívida da alienação fiduciária quando você está participando de um leilão da justiça e que esse leilão é de direitos e ações, que é quando você está ali arrematando o direito do devedor fiduciário. Porque aí essa dívida pode passar para você. Por isso que a gente falou no começo da live, que a Smart se propõe a ensinar desde do leilão mais básico, que é o da Caixa, depois leilões extrajudiciais de outros bancos, depois leilões judiciais, depois leilões judiciais de direitos, que são os mais complexos e que poderia ser uns do que de objeto da pergunta aí, que aí você tem que fazer uma pesquisa da dívida. Daí, no próprio auto do processo, é intimado o credor fiduciário, né, o banco, a instituição financeira a apresentar os cálculos da dívida, quanto em alguns bancos você consegue um contato por e-mail ou um contato até pelo sistema do banco levantar aquele montante da dívida. Isso é bem interessante, porque normalmente no leilão extrajudicial esse valor vai ser conhecido, né? No judicial é que isso pode trazer alguma dificuldade aí para a gente. Antes da gente entrar nos enunciados em si, Pedro, só que quem arca com os custos na emissão na posse? Que é a pergunta do Marcos. E depois a pergunta da Lisandra aqui também. Além do valor do imóvel que é arrematado, né? Quais outras taxas e valores o arrematante, na verdade, deve pagar? Ótimas perguntas. Primeira pergunta, quem arca com o custo da emissão na posse? É o arrematante, tá bom? Então, a maioria dos editais ou nem tratam disso, porque é algo tratado como dado, ou então são expressos, falando que os custos de eventual desocupação do imóvel, de eventual emissão na posse, são do arrematante. Mas digo para vocês, não se preocupem com isso, tá? Para quem está fora do meio de investimento em leilões, se preocupa muito com o imóvel estar ocupado. E a gente sempre fala, o imóvel está ocupado é a solução. É por isso que o imóvel está sendo levado a leilão e você consegue arrematar ele por um valor ínfimo, por uma fração do que ele vale no mercado, tá? Então, você sabendo fazer as diligências corretas e tal, 90% das vezes você vai conseguir desocupar ele amigavelmente, e as outras 10% das vezes que você tiver que entrar com uma ação de emissão na posse, você vai ser bem sucedido. O CPC, né, o Código de Processo Civil, está a favor do arrematante, o arrematante é o bonzinho da história, ele está facilitando um credor a receber o seu crédito do devedor. Então, assim, você consegue tomar posse, mesmo que judicialmente, de forma rápida, tá? Não é moroso o processo de emissão na posse. E os custos envolvidos, nos honorários advocatícios e as custas do tribunal, não são relevantes perto do lucro que você tem com a arrematação. Então, você está comprando aí um imóvel barato, que vale 200 mil, você está arrematando ele por 100 mil, você ter custas ali de honorários, mais de custas do cartório ali de 5 mil, 8 mil reais, é irrelevante perto dos 100 mil reais que você está economizando. Então, que deixe claro isso, é do arrematante, mas a gente coloca tudo isso na viabilidade financeira que a gente também conversou no começo da live. A segunda pergunta, qual que era mesmo, Londe? Eita, deixa eu voltar aqui. Quais os outros custos que a gente deve considerar na hora que o arrematante deve pagar? Pronto. A gente considera não só o valor do lance, tá? Então não é pura e simplesmente dei lance de 100 mil, imóvel vale 100 mil, eu lucrei 100 mil. Não. Você tem custos, assim que você arrematou, você paga, em geral, o percentual do leiloeiro, tá? O leiloeiro, em geral, recebe 5%
Você tem que pagar o ITBI, que é o Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis. Então, você tem que separar ali de 2 a 3% do valor do lance para quitar o ITBI. Você tem que pagar, às vezes, escritura pública, a depender se você vai precisar de uma escritura pública, porque se você, como o Londe bem falou ali no início da live, você tem algumas hipóteses em que você dispensa a escritura pública, que é no caso de contrato de financiamento, que é no caso de carta de arrematação judicial, então você dispensa a escritura pública, mas você pode ter o custo da escritura pública, que é feito no cartório de ofício de notas, e você tem o custo do registro na propriedade propriamente dita no cartório de registro de imóveis. Se você alienou fiduciariamente a sua arrematação ou hipotecou, no caso dos leilões judiciais, você também tem um custo do registro ali da alienação fiduciária ou da hipoteca. Então você tem de imediato esses custos, tá, que você contabiliza na sua avaliação financeira. Depois, até a revenda, você também tem outros custos. Você tem que manter o imóvel. Manter o imóvel ao longo do tempo também tem algum custo. Tem um custo de oportunidade, que é o custo que você tirou o dinheiro da poupança e investiu naquele imóvel. A gente desconta isso para você ter o lucro líquido do líquido. E você tem um custo ali de pagar um condomínio enquanto você estiver mantendo o imóvel em sua propriedade. Você tem um custo de um IPTU e assim vai. Mas são esses, em geral, os custos, Londe. Não, beleza. Pergunta aqui da Maria Rolim Magna sobre imóveis rurais. Todos os imóveis rurais vão precisar de georreferenciamento? Essa eu mesmo respondo, tá, Pedro? Maria Rolim, hoje apenas os imóveis acima de 100 hectares demandam, os imóveis rurais acima de 100 hectares demandam georreferenciamento com certificação do INCRA, tá? A partir de novembro deste ano, novembro de 2023, todos os imóveis todos os imóveis rurais acima de 25 hectares vão demandar o georreferenciamento com certificação do INCRA. E a partir de novembro de 2025, todo e qualquer imóvel rural vai necessitar do georreferenciamento com a certificação do INCRA. Ok? Pedro pergunta aqui sobre leilão judicial de direitos. O juiz mandou o credor subrogar no valor do leilão. Ainda há risco de assumir a dívida do banco? Confesso que eu não entendi muito bem a pergunta da Dione, não. Algo que a gente se depara sempre com essa pergunta, que é o seguinte: se o leilão é de direito do devedor fiduciante, por exemplo, e ali o devedor fiduciante, na verdade, ele tem 100 mil reais de crédito que ele já pagou ao banco, e aí tá faltando ainda um saldo devedor com o banco de mais 100 mil reais. Se a rigor, um leilão de direito, como deveria ocorrer, você estaria arrematando só esses 100 mil reais de crédito que o devedor fiduciante tem com o banco e o direito de continuar pagando o restante da dívida até a propriedade plena do imóvel, você assumiria, né, esses 100 mil reais de crédito de débito com o banco. Só que, muitas vezes, os leilões de direitos, eles são levados, por exemplo, em vez de avaliar o direito do devedor fiduciante, que no caso seria 100 mil reais, o oficial de justiça, o juiz manda penhorar e manda avaliar a propriedade do imóvel. Então, vai lá e avalia em 200 mil. E aí você está fazendo o seu lance considerando os 200 mil. E aí tem juiz que vira e fala assim, não tem problema. O banco lá, o credor fiduciário, que habilite o seu crédito para tirar do saldo da arrematação. Tá? O juiz falando isso, determinando isso, você vendo que tem crédito para saldar o crédito com o banco, o débito com o banco, para saldar a dívida do exequente e pagar todo mundo, ok, fica tranquilo que aí o exequente vai ficar feliz, o banco vai ficar feliz, todo mundo vai sair feliz, só o devedor que não, mas problema, daí ele pode espernear à vontade. Agora, qual que é o problema disso? Se de fato não tiver saldo para quitar a dívida com o banco, por quê? Porque apesar de ter a decisão do juiz de primeira instância falando que ele tem que subrogar no preço da arrematação, vai saber se o banco vai recorrer
e, por exemplo, obter uma decisão em segunda instância, né, em posição contrária. Tá? Daí é o caso de aí você pedir, óbvio que mudando o entendimento, você pode pedir desistência da arrematação e tal, mas é uma dor de cabeça que você pode ter. Aí você tem que analisar o risco e retorno para ver. Não, então agora o tamanho da dívida é tanto, eu compro esse risco ou não compro esse risco. Basicamente é isso. Maravilha. Pessoal, 7h45, com isso, claro que a gente deu uma visão geral para o pessoal, né, Pedro? A gente não consegue explicar essa parte de arrematação em 45 minutos, em 40 minutos. Vocês têm um curso só disso, uma mentoria só disso também. Mas, qual que era a nossa ideia aqui? Era bater esse papo inicial para dar uma introdução básica a vocês sobre esse mundo. E agora a gente pode comentar, né, Pedro? Agora a gente está preparado para comentar, aqui os enunciados 14 e 36. Né? O enunciado 14, Pedro, a gente estava até conversando ontem sobre ele, né? Você falou, nossa, isso aqui vai ser bom demais, tem um caso que eu estou fazendo, tal. E ele vai nos dizer o seguinte: para o registro de imóveis, a carta de arrematação dispensa a certidão de trânsito em julgado. Explica para a gente, Pedro, por que isso é tão importante aí para vocês e mostra para o pessoal em que momento que isso entra, por favor. Bacana, gente. Eu acho assim, desses dois enunciados que a gente vai tratar hoje, esse aqui, com certeza, é um que mais traz um alento assim, para o arrematante. O que acontece, gente? Registrar uma propriedade do imóvel, o papel do LONDE aí como registrador de imóveis é algo muito sério, né? Então, óbvio que tem que se verificar que todos os procedimentos daquele negócio jurídico foram superados para você registrar essa propriedade. Em geral, tá? Quando tem uma carta de sentença, uma decisão judicial e determinando, por exemplo, a adjudicação do imóvel, determinando o registro da propriedade do imóvel, exige-se que essa decisão tenha transitado em julgado, que não caiba mais recursos, né, do expropriado. Tá? Isso é de fato relevante, é algo sério que tem que ser observado em casos gerais. Tá? O que acontece? No caso da arrematação judicial, tá? Foi digamos assim, uma inovação do CPC de 2015, que ele trouxe maiores garantias para o arrematante do imóvel, para o procedimento de expropriação, de execução, porque senão existiam dívidas que ficavam sendo empurradas, postergadas, né, por anos, décadas pelos devedores. Então ele tentou tornar o procedimento mais seguro e célere. E daí ele colocou no artigo 903 do CPC a seguinte redação: a arrematação sendo concretizada e o auto de arrematação sendo assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, ela está perfeita, acabada e irretratável. Tá? Havendo recurso do devedor, depois, não tem problema. Pode ter recurso, pode ter embargos. Só que resolverá-se em perdas e danos. Então, o que isso quer dizer? Olha, nós não estamos tirando o direito do expropriado ao contraditório, à ampla defesa. Mas o procedimento de arrematação tem que ser célere, porque senão não vai aparecer nunca nenhum interessado em arrematar o imóvel, o credor nunca vai receber a dívida do devedor e assim vai postergando. Então foi um jeito de desburocratizar, de agilizar o procedimento para as arrematações. E perfeito, né, esse entendimento. Por quê? Porque é isso que eu falei para vocês. A arrematação envolve valores e tempo. Não adianta eu comprar um imóvel com 50% de desconto e demorar 5, 10 anos para conseguir registrar a propriedade dele, para revender ele e colocar o lucro no bolso. Então, perfeito isso. E o que acontece?
Então, segundo esse entendimento, expedido a carta de arrematação, você já poderia ir lá e registrar a propriedade do imóvel. O que muito se discutia é, às vezes, na hora que chegava com essa carta de arrematação para registrar num cartório de registro de imóveis, o registrador baixar a pendência e falar, não, mas me mostra o trânsito em julgado dessa, dessa arrematação, desse processo judicial e tal. E é aí que vinha alguns poréns, né? Tinham alguns entendimentos de que precisava esperar o trânsito em julgado para registrar a carta de arrematação na matrícula e tal. Isso já vem sendo superado há algum tempo, né? Esse enunciado, eu acho assim, se existe enunciado, é porque o LONDE pode, que vivencia o registro de imóveis, pode nos falar melhor, mas deve ser porque ainda deve ter alguma resistência de alguma das partes. E o que eu falei ontem, no caso concreto nosso, com o LONDE, que eu falei, nossa, isso aí vai ajudar bastante, por quê? Porque o judiciário, ele é muito sobrecarregado e ele é demorado. Então, para nós, arrematantes profissionais, a gente tenta utilizar de todos os recursos possíveis para a gente agilizar o registro do imóvel, que a gente só consegue colocar o lucro no bolso depois que a gente registrou e revendeu o imóvel. Daí, a gente tem se utilizado do Instituto da Carta de Sentença Extrajudicial, né, feita por um tabelião de notas. Então, a gente vai lá. Saiu ali a arrematação, a gente espera 10 dias dos embargos, né, para, digamos assim, transitar em julgado, e a gente procura um tabelião de notas e eles pedem uma carta de sentença. E a gente teve recentemente, né, semana passada, uma carta de sentença que foi dado pendência nela, num cartório aqui da região metropolitana de BH, em Betim, foi dado pendência nela justamente sobre esse aspecto, colocando que não foi atestado ainda de forma válida o trânsito em julgado dessa arrematação. Tá? Daí a gente explicou, o tabelião explicou, né, que o trânsito em julgado ocorreu, que o tabelião analisou isso e atestou isso na carta de sentença. Daí o registrador baixou pendência e falou, não, mas eu preciso de uma determinação do juiz indicando esse trânsito em julgado. E é aquela coisa, é uma pendência quase que mata o instituto da carta de sentença extrajudicial, porque não existe uma certidão de trânsito em julgado intermediária na prática feita pelos tribunais, né? Não é feito esse instituto. Então, a bem da verdade, a gente vai ter que esperar a carta de arrematação ser expedida pelo juiz, né, desse leilão, e aí acabou, o procedimento mais célere acabou. Eu acredito que talvez esse registrador não esteja tão familiarizado, né, com essas discussões novas e tal, talvez argumentando com ele, demonstrando esse enunciado e tal, a gente possa talvez reverter essa situação, igual sempre o Londe diz pra gente, que, né, quando a gente está lá assistindo as aulas do curso da Regularize, fala, ó, o tabelião está ali para, né, também para discutir, se a gente chegar, explicar a situação e tal, né, todo mundo ali pode rever sua posição. Então eu fiquei feliz na hora que o Londe me trouxe esse enunciado ontem por conta disso, Londe. E é importante, né, Pedro, porque eu não sei quem sabe disso, mas eu fui tabelião de protesto por mais de 7 anos aqui no estado de Minas Gerais também. E eu sempre ouvi o pessoal falando, mas coitadinho do devedor. Tudo que eu ouvia era assim, coitadinho do devedor, coitadinho do devedor. Eu até entendo que muitas vezes o devedor está passando por uma dificuldade, etc. Não é esse caso. Mas nós temos que pensar no coitado do credor também. E aí todo mundo fala, Lodi, que isso, coitado do credor? Gente, também é coitado do credor, porque o credor, ele conta com aquele dinheiro para pagar os funcionários dele, para pagar os fornecedores dele, para ter lucro. E vamos lá, é importante ter lucro também. Então, se você não dá um mecanismo célere de recuperação desse dinheiro investido, de retomada do bem, de execução dessa garantia, quais são as consequências? Primeiro, menos credores vão querer entrar nesse mercado.
você vai ter maior dificuldade. E qual que é a consequência lógica de você ter menos oferta? O preço sobe. Ou seja, nós vamos ter preços, juros, né, que o custo do dinheiro é o juro, ainda mais caros do que o que nós já temos hoje. Então, e veja, e quando você tem um financiamento garantido por imóvel, a taxa é algo em torno de 1/3, gente, do que se você for pegar um empréstimo sem a garantia imobiliária especificamente. Então, é algo importante. O credor precisa ter esta garantia. Nós precisamos pensar também no credor. Tá? E aqui, esses enunciados, né, Pedro, a gente precisa sempre colocar, por mais que eles tenham sido emitidos, exanados pelo Conselho da Justiça Federal, não é jurisprudência. Isso aqui são enunciados doutrinários. Isso é doutrina produzida pelos tribunais. Parece uma coisa esquisita. Eu estou com sono, sim, mas eu não estou falando errado por conta do sono, tá, pessoal? O pessoal olha o tamanho do meu olho, já fala, ih, o Londe ficou doido. Não, não fiquei não. Pode ficar tranquilo, tá? Então, isso aqui, esses enunciados, eles são doutrina emitida pelos nossos tribunais, tá? Então, eles não são de observância obrigatória, mas eles são excelentes. Você está com um problema, você tem um enunciado a seu favor, leva ele, conversa. O que eu sempre falo nas aulas, se eu estiver mentindo, o Pedro pode me corrigir ao vivo aqui. Mostre segurança jurídica para o tabelião, para o registrador. Se você mostrar segurança jurídica para o registrador, para o tabelião, nós vamos conseguir contornar algumas situações. Não é desrespeitar texto expresso de lei, isso não dá para fazer, mas algumas situações em que existem dúvidas, se você demonstra a segurança jurídica daquele ato, a grande maioria dos colegas, vocês podem ficar tranquilos que vai fazer. Tá? E para a gente terminar, Pedrão, enunciado de número 36. Esse é mais simplesinho, a gente até já trabalhou o conceito dele aqui hoje, né? Compete ao arrematante o pagamento dos emolumentos relativos aos cancelamentos dos ônus gravados na matrícula do imóvel quando do registro da carta de arrematação. É aquilo que você falou, né, Pedro? Quando o bem vai a imóvel, certamente existem diversos, pelo menos um, mas normalmente mais de um, gravame ali na matrícula do imóvel. E aí, para não ter dúvida sobre quem vai pagar pelo cancelamento desses ônus, o enunciado trouxe e colocou isso na conta do arrematante, não é isso? Perfeito, não vejo problema nenhum, a gente coloca isso na viabilidade financeira. Londe, antes de abordar esse enunciado, eu queria só exemplificar um caso de sucesso de uma carta de arrematação para o pessoal ter noção aí o tanto que isso vale, tá? Para desburocratizar e para agilizar o arrematante a registrar sua propriedade, o credor a receber seu dinheiro. Eu tenho um caso de uma casa que nós arrematamos que há uns 8 meses atrás, a gente, assim que teve a arrematação e tal, que transitou lá tranquilo, a gente, sabendo da justiça morosa, a gente pediu a expedição da carta de sentença extrajudicial, ela foi expedida, e aí a gente foi, levou registro, registrou esse imóvel. 2 meses depois, eu vendi esse imóvel. Então tem 6 meses que eu já estou com dinheiro da revenda desse imóvel no bolso. E até hoje, 8 meses depois, ainda não saiu a carta de arrematação lá no processo do leilão. Então, para vocês, eu queria exemplificar isso para vocês verem, sabe? Que a gente sabendo como regularizar, né, o procedimento registral posterior, como agilizar, a gente ganha dinheiro, e dinheiro é tempo para o investidor profissional e para todo mundo, tá? Então, eu queria só exemplificar isso. Isso, para todo mundo. Sobre o enunciado 36, Londe, eu não vejo problema nenhum nele. De certa forma, a minha visão, assim, como investidor e não como, né, como estudioso, como uma visão jurídica da questão, é que você tendo uma arrematação de um imóvel, você tem ali o cancelamento indireto dos ônus na matrícula.
E esse cancelamento indireto, ele não tem custo. Ele fica lá, você vai lá, você registra o seu imóvel, não tendo impedimento para registrar. Eu sei que eu acho que tem alguns casos que pode ter impedimento e outros não. Mas você conseguindo registrar a sua arrematação, o cancelamento, os ônus anteriores, se considerado, né, arrematação uma aquisição originária, então os ônus anteriores eles caem diretamente. Então, enfim, isso não demanda nenhum ato ali do registrador, então, enfim, não tem nem que se pagar. Agora, tendo interesse o arrematante, né, o artigo 14 ali da lei de registro público fala que o interessado deve arcar com o custo do cancelamento de eventuais ônus e tal. O arrematante tendo interesse em cancelar aqueles ônus, eu acho que sim, é plausível o arrematante arcar com esses custos. E, a bem da verdade, é que esses custos, eles vão acabar sendo arcados pelo arrematante, por quê? Porque o arrematante depois ele quer, voltando àquele linguajar popular, uma matrícula limpinha para ele poder revender, né, o imóvel. Então, basicamente, o que preocupa o arrematante é a demora em você conseguir registrar a sua carta de arrematação, porque muitas vezes é dado pendência para o registro, né? Para mim, se for registrado, até porque a gente tem ali, né, pode ser que exista ali, por erro da justiça, uma segunda arrematação, um segundo leilão do mesmo imóvel, a gente tem ali uma necessidade de urgência de registrar aquele imóvel, sendo registrado, depois aquele procedimento de sair notificando o juízo de cada penhora para baixar o ônus e daí arcar com o custo desse ônus, eu não vejo problema nenhum para o lado do arrematante. Eu não sei como é que é a sua visão aí como registrador. Na verdade, a minha visão, primeiro, essa discussão se a arrematação é uma aquisição originária ou derivada, isso aí Pano para mano. dá algumas lives, na verdade, não dá uma live, não. Né? Mas não vamos entrar nesse assunto, até porque o nosso tempo já está quase estourado aqui. Então, essa é uma discussão. Mas eu acho que é interessante, sim. É interessante que o arrematante que pague, porque o devedor, coitado, ele já está numa situação que ele não está conseguindo pagar nada. O arrematante coloca isso no custo e bola para frente, né? Eu vejo dessa forma. Essa carta de arrematação extrajudicial, respondendo aqui, até para a gente terminar, agradecendo o Pedro, o ideal é que ela seja feita no juízo, no cartório de notas do local onde correu o processo. E por que isso? Né? Porque ele pode ter acesso direto aos autos. Né? Agora, hoje, com processos eletrônicos, nada impede que isso seja feito por um cartório em outra localidade. O advogado vai lá, acessa o sistema judicial, o Projude, PJL, sei lá qual que está valendo hoje, e o cartório tira as peças ali de que ele vai precisar, faz a carta de sentença extrajudicial e já entrega ali para a parte, ou já encaminha direto para o RI pela nossa central. Aí depende da forma como vai ser feito. Pessoal, sei que ficaram algumas dúvidas aqui, que não deu para a gente responder, mas tentamos trazer para vocês, os principais pontos da arrematação, trazer esses dois enunciados. Agradeço demais a presença do Pedro aqui conosco. E quero agradecer demais também, fazer uma homenagem às mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né, Pedro? E como eu acabei de colocar no Facebook aqui, todo dia é Dia da Mulher. Todo dia é dia de nós respeitarmos as mulheres, de nós amarmos as mulheres, de nós termos por elas o carinho que elas têm conosco. Então, hoje é só um dia da gente comemorar, mas todo dia é dia de respeito para com elas, todo dia é dia de amor, de carinho para todas as mulheres.
Então, parabéns a todas vocês, que são muito superiores a nós homens, na enorme maioria dos aspectos. Tá? Parabéns, continuem sendo esses seres maravilhosos que vocês são. E um grande abraço, pessoal. Né? Pedro, muito obrigado. Tá? Obrigado, Leonte, pelo Pessoal, convite. Obrigado pela oportunidade da gente debater esse assunto importante para os arrematantes. Parabéns pelo conteúdo que vocês vêm difundindo sobre regularização de imóveis. Eu acho um papel importantíssimo esse que vocês estão desempenhando. Parabéns às mulheres pelo seu dia. De fato, como o Londe falou, são seres mais evoluídos que a gente. E é isso, galera. Vamos continuar, porque esse mundo dos imóveis é muito interessante, é muito desafiador e a gente está aí para comprar esses desafios. Até mais, Longe. É isso aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para as mulheres. Tchau, tchau.